Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo. Estamos aqui com a segunda parte do vídeo, lendo Apocalipse. E eu parei nas trombetas, caso você viu o primeiro vídeo, caso você não tenha visto, é só cair no canal, uns recentes. Tá, eu parei nas trombetas, eu não falei de todas as trombetas, então eu vou começar de novo pelas trombetas. E vou tentar ler tudo, e se eu não conseguir ler tudo e acabar a memória na hora, eu posto outro vídeo, eu posto esse vídeo, né? Aí eu apago, né? Depois de postar, aí eu gravo outro hoje mesmo, tá bom? Quero ler todo ele, porque eu gosto bastante desse livro, meu livro favorito. Enfim, vamos lá. As sete trombetas. Vamos lá. E os sete anjos, que são os sete Espíritos de Deus, que eu já falei na primeira parte, que tinham as sete trombetas, preparavam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Essa parte aqui da primeira trombeta eu acho bem interessante, porque parece uma coisa espiritual, né? Porque como saraiva, né, chuva, né, com fogo misturado com sangue vai cair dos céus. Tipo, é uma coisa espiritual, não tem como dizer que não é. Enfim, o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, que imagino que seja um meteoro, né? E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Interessante que também esse aqui também pode ser espiritual, porque como vai uma coisa ardendo em fogo vai se tornar sangue no mar, né? Interessante. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, que imagino que também seja um meteoro, porque nessa época não sabia que essas coisas aconteciam, eu acho. Ou seja, falou estrela, mas na verdade obviamente não é uma estrela, porque estrelas são gigantes. Enfim, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Essas três trombetas aqui ainda estamos na tribulação. Na quarta também estamos, na primeira parte. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Que aí começa a ficar foda. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, que imagino que também seja um meteoro ou um anjo. Essa aqui pode ser um meteoro ou um anjo. E foi lhe dada a chave, eu imagino que seja um anjo, porque está falando aqui, foi lhe dada a chave do poço do abismo. Somente os anjos têm a chave, né? E abriu o poço do abismo, que imagino que seja o inferno, o abismo, e subiu fumaça do poço, com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder sobre como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Esse sinal de Deus imagino que seja o Espírito Santo. Ou seja, somente fazer dano a quem não tem o Espírito Santo, que não é batizado. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere um corte, o primeiro corte, né? Porque eu acho que vai ter muitos cortes nesse vídeo, mas enfim, ó, vocês já sabem o motivo, né? Enfim, vamos lá. Eu parei aqui, ó. E foi permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles, que é horrível, né? E o parecer dos gafanhotos era semelhante de cavalos aparelhados para a guerra, sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro, umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como delões. Obviamente isso aqui está falando de demônios, né?
e tinham couraços como couraços de ferro, e o ruído das suas asas era como, até asas tem, era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses, é o finzinho da primeira metade da tripulação. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Aí vai começar agora a grande tribulação, o arrebatamento. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e viu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o 6º anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Eu imagino quem são esses 4 anjos, mas eu não tenho certeza. Talvez eles são Belial, Astarote, Asmodeus e Leviatã, mas não tenho certeza. E o número dos exércitos dos cavaleiros é de 200 milhões, e eu vi o número deles. Os 200 milhões foram que são soltos, os outros são muito mais, os gafanhotos, né? E assim viu os cavalos nessa visão, os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo e de jacinto e enxofre, as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, o arrebatamento. Isso é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíram de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para que não adorassem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos, Vamos aqui para a grande tribulação. Vou pular uma partezinha aqui. Vou falar das 2 testemunhas. E foi dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dada às nações a pisarem a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. Que é a tribulação, a grande tribulação, né? E darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Que imagino que esse Deus da terra não seja Deus, né? Seja o anticristo. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará, que é o anticristo. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu, que dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquele mesma hora houve um grande terremoto, e caiu sobre a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória a Deus do céu. É passado o 2º ai. Eis que o seu 3º ai cedo virá. Aqui não está em ordem cronológica, então eu vou ler, pular algumas partes e depois voltar para essas partes, beleza? Vou ler aqui falando sobre o anticristo. A besta que saiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir no mar. Outro corte, né?
Enfim, eu acho que vai ter 100 mil cortes, né? Mas enfim, eu acho que não vai dar pra ler tudo. Se não der pra ler tudo, eu gravo outro vídeo e apago esses. Enfim, é problema. Ser pobre é foda, né? Ser pobre é foda. Vamos continuar aqui. A besta que saiu do mar, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfemia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés eram como de urso, e a sua boca é como a de leão. E o dragão deu-lhe seu poder, que imagino que é ressuscitar nele, né? O anticristo, que eu acho que não é ele que se ressuscita sozinho, o seu trono e grande poderio, e vimos das suas cabeças como feridas de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram ao dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe esse poder para agir por 42 meses, que é 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora a besta que saiu da terra. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, ressuscitada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra e à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam postos um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o nome de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Mas como vocês, os inscritos aqui mais antigos do canal, sabem que está errado. Não é 666, está errado a tradução. É 616, tá bom? Enfim, vamos agora já para 7 pragas, porque não vai dar para ler tudo, não tem como. Ser pobre é uma bosta. As 7 pragas. E eu ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, que são 7 Espíritos de Deus: ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e o que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Quando nas trombetas, morreu terça parte, alguém morreu todos, a vida no mar, né? E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E viu o anjo das águas, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgaste todas essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abradasse os homens com fogo. E os homens foram abradados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para se dar glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.
E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E o dragão é um espírito. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, as quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles veio como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Enfim, eu vou parar por aqui porque já vai acabar a memória de novo. Enfim, eu fico desanimado em ser pobre, fazer vídeo, sabe? Porque, caralho, é muito ruim, cara. Enfim, como eu me desanimei aqui, eu acho que a outra parte vai sair amanhã. Porque eu tenho que apagar esses vídeos, postar e apagar esses vídeos. Enfim, Deus no mundo vazando e tchau. Achou mesmo que só por causa disso... Nossa, agora tá 22... Puta, sério, eu odeio a minha vida. Sabe o que é odiar a minha vida? Eu falo uma coisa, eu apago um pouquinho de vídeo, 22 minutos. Ah, sério, vai tomar no meio do cu. Eu não vou fazer hoje, tá? Mas porque eu tô gravando agora, eu já encerrei o vídeo, eu vou gravar. Porque eu não ia deixar de mandar salve pra uma pessoa que pediu salve. Salve pro @GS2003. Daria pra fazer o vídeo agora? Os partes daria, mas caralho, sério, essas coisas de pobre, sabe? Me desanima pra caralho. Não sei se vocês é igual. Algumas coisas que você vai fazer na vida que só rico consegue fazer, você vai fazer, tá tudo errado. Aí quando você acha que não vai dar certo, e vai, como eu tô fazendo aqui pra mandar o salve, libera um monte de espaço. Sério, eu não vou fazer hoje, sabe? Essas coisas me desanimam demais, sério. Amanhã eu faço aqui, tem espaço agora, enfim, eu faço de as partes depois que eu não li das pragas, tal, 7ª trombeta. Enfim, um salve pra você, @GCS2003. Muito obrigado por acompanhar o canal. Agora acabou o vídeo, agora vai, mas não é a última parte. A última parte vai sair amanhã. Amanhã mesmo sai, tá? Tchau, falou.